Você sabe se realmente está no caminho certo para o céu? Muitos respondem com base em sentimentos. Acho que sim, estou tentando, sou uma boa pessoa. Mas o que realmente a Bíblia diz sobre isso? E como podemos saber, com base nas Escrituras e não apenas na emoção, se estamos no caminho certo? O Evangelho não é apenas o ponto de partida da vida cristã, mas o fundamento que deve permear tudo. Não se trata apenas de entrar no céu, mas de andar com Cristo já aqui na terra. E isso se revela na fé, na luta contra o pecado e nos frutos da vida transformada. Já curte esse vídeo e compartilha com alguém. Não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo, combinado? Primeiramente, você precisa saber que a salvação começa pela fé. Romanos 10, versículo 9 é um texto-chave. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Essa declaração não é uma fórmula mágica. Ela expressa duas coisas profundas. Primeiro, confessar com a boca que Jesus é Senhor, ou seja, reconhecer publicamente a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Isso implica em submissão real e prática, não apenas palavras vazias. E segundo, crer no coração que Deus o ressuscitou, ou seja, confiar plenamente na vitória de Cristo sobre a morte, crendo de todo o coração que ele vive e reina. Essa confissão não é apenas um momento isolado, mas o início de um novo estilo de vida. A fé autêntica se desdobra em lealdade a Jesus como Rei. A pergunta então é: sua fé é apenas um rótulo ou um compromisso real com Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Outra pergunta importante que você deve fazer para si mesmo para saber se você está no caminho certo é: estou lutando contra o pecado ou me acomodando nele? A graça de Deus não é uma desculpa para viver no pecado. É o oposto. Ela nos liberta do domínio do pecado. O verdadeiro cristão não é aquele que nunca peca, mas aquele que não se acomoda no pecado. A regeneração produz uma nova disposição no coração, a vontade de lutar contra aquilo que entristece a Deus. Não é sobre perfeição, mas sobre direção. Se você está constantemente justificando seus pecados, já não se sente incômodo por viver em práticas que a Bíblia condena, é hora de reavaliar. Paulo escreve em 2 Coríntios 13:5: Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Essa autoavaliação não é para nos deixar inseguros, mas para nos chamar à vigilância. Estar no caminho certo para a vida eterna com Deus implica em viver em constante arrependimento, desejando ser mais parecido com Cristo a cada dia. E aqui vale um lembrete muito importante. Eu não estou falando de listas do que é certo e errado. Sabe aquelas perguntas famosas? Tatuagem é pecado ou não? Beber é pecado ou não? Posso ou não posso ouvir música secular? Isso é muito mais legalismo do que outra coisa. Não amar o próximo, não ajudar o necessitado ou ignorar a injustiça social são pecados de verdade. A evidência da sua fé são os frutos visíveis. Jesus disse: pelos seus frutos vocês os reconhecerão. A fé salvadora se torna visível através da transformação de caráter e comportamento. O fruto do Espírito, lá de Gálatas 5, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, é uma evidência clara de que o Espírito está atuando em nós. Uma árvore saudável não precisa se esforçar para dar fruto, não é mesmo? É natural. Da mesma forma, uma fé autêntica vai naturalmente gerar frutos visíveis, mesmo em meio a lutas ou quedas. Mas calma aí, o fruto do Espírito é algo gerado com a caminhada com o Espírito Santo. Não é da noite para o dia, mas quanto mais nos aproximamos dele, mais daremos frutos. Se ano após ano você percebe que continua vivendo da mesma forma, sem mudança, sem crescimento, sem impacto na vida das pessoas ao seu redor, talvez o problema não seja a dificuldade na caminhada, mas a ausência de vida verdadeira. Muitas pessoas vivem ansiosas, tentando provar a Deus que são boas o suficiente para serem salvas. Mas a salvação não se baseia no nosso desempenho, e sim na obra consumada de Cristo na cruz. Você nunca será bonzinho o suficiente para merecer a salvação.
Por isso, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé verdadeira se apega à cruz e descansa na fidelidade de Deus. E esse descanso gera frutos. É impossível confiar em Jesus de verdade e continuar vivendo como se ele não fosse Rei e Senhor. A justificação pela fé não é o fim da história, mas o início da jornada. A pergunta não é apenas estou salvo, mas estou vivendo como salvo? A pergunta estou no caminho certo para o céu precisa ser reformulada para algo mais profundo. Estou caminhando com Jesus? Porque o céu não é um destino geográfico, é estar com Cristo. E quem anda com Cristo já começou a experimentar o céu aqui e agora. O Antigo Testamento sempre associava a bênção da aliança à presença de Deus. Estar com Deus era o que tornava a terra prometida desejável. Da mesma forma, o que torna o céu glorioso não são as ruas de ouro, mas a presença de Jesus. Se a sua vida reflete um desejo real por Cristo, se há fé, arrependimento, frutos e um coração que deseja a santidade, você já está no caminho. Mesmo com lutas, dúvidas e quedas, porque o caminho não é uma estrada, é uma pessoa. Jesus é o caminho. Se ao ouvir tudo isso você percebe que a sua vida não reflete esses sinais, não ignore esse alerta. Ele pode ser um presente de Deus para te chamar de volta. A boa notícia é que a porta ainda está aberta. Volte-se para Jesus com arrependimento sincero. Creia no seu coração. Confesse com a sua boca. Abandone o pecado. Peça a Deus que mude o seu coração. Você não precisa ficar melhor para se aproximar de Deus. Você precisa se aproximar de Deus para ser transformado. Estar no caminho certo não é sobre fazer tudo certo. É sobre andar com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Não confie em sentimentos passageiros. Confie na palavra. Examine sua fé. Veja os frutos. Lute contra o pecado. E, acima de tudo, olhe para Jesus. Como Paulo escreveu: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça. A coroa não é para os perfeitos, mas para os que guardam a fé até o fim. Se esse estudo falou com você, compartilhe com alguém e já curte o vídeo. Se você quer continuar aprendendo como viver a Bíblia na prática, se inscreve no canal e ativa as notificações. Se você, sua igreja ou sua empresa precisa de um vídeo nesse formato aqui, solicite um orçamento comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo!